Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso, hoje com o tema Economia, um milagre brasileiro. Nosso convidado de hoje, mestre em economia, assessor de investimento da Blue 3 Investimentos, pai da Elisa, casado com a Fernanda, nosso grande amigo Eliseu Hernandes. Seja bem-vindo, Eliseu. Muito obrigado, doutor Giovanni. Um prazer estar aqui no seu programa Controverso. Eliseu, esse programa está nascendo de uma conversa, inclusive, com seu pai. Eu fiz alguns comentários na rede social a respeito de economia brasileira e ele, Bispo Ovídio, né, que eu quero, inclusive, deixar um abraço desde já para ele, e ele me trouxe ali uma reprimenda. Isso não é maneira de um jornalista, um advogado, tratar a economia de um país tão pujante. E aí, o senhor está aqui para nos explicar exatamente isso. O Brasil é um país o raciocínio sobre economia é pujante? Queria que você me desse uma explicação do Brasil enquanto nação e a economia, como ele é visto, como é tratado, e um pouco sobre o povo brasileiro, a reação e a capacidade reativa desse povo em relação às questões econômicas. Doutor Giovanni, mais uma vez, muito prazer estar aqui com você, esclarecer esse tema que traz muita curiosidade e, ao mesmo tempo, muitos conceitos que nem todo mundo domina. E a ideia aqui é tentar falar de uma maneira simples, de temas que muitas vezes são até contraditórios, né? Mas, vamos aqui. Eu acho que o Brasil, a gente pode dividir em dois aspectos. Existe o brasileiro que formula leis e está lá no Congresso, está nas câmeras, e tem o brasileiro, povo trabalhador, empreendedor e empresário. E eu gosto muito de uma frase de um economista, o Marcos Lisboa, que ele fala assim: nós não somos pobres à toa, isso aqui é trabalho de profissional. Mas ele não se refere ao brasileiro, ele se refere os burocratas formuladores de leis e formuladores de políticas públicas. Porque o que é feito aqui no Brasil realmente é obra de profissional, tamanha bagunça. E eu gosto de dizer que o brasileiro trabalhador, empresário, empreendedor, ele vive num ambiente muito, muito hostil à produtividade e, mesmo assim, a gente consegue ser um país que está entre as mais ricas do mundo. Eliseu, que palavra maravilhosa. Quem é o autor dessa frase? Marcos Lisboa. Marcos Lisboa. Hoje é o presidente do INSPER, a Nós faculdade temos lá em São Paulo. Então, de acordo com o Marcos Lisboa, e você chancela essa opinião, existe uma razão burocrática para a pobreza e a miséria do Brasil, para que a Argentina, mesmo com tantas tragédias acontecendo ali dentro, ela tenha uma postura mais grandiosa como nação, o Chile, por exemplo, que também está no mesmo contexto, e até a Venezuela de outrora, não é essa Venezuela chavista, mas a Venezuela de outrora, para que eles estejam com uma estrutura, como já tivessem no passado, uma estrutura melhor do que a nossa? Isso eu estou tratando aqui de América Latina. Eu diria, doutor Giovanni, que a Argentina, Venezuela e o Chile, dizendo assim, dos últimos anos, na verdade, eles também estão se tornando profissionais em fazer com que o povo se torne pobre. Vem colocar a culpa na esquerda, não, irmão, que eu vi até de camisa, de gravata vermelha por sua causa. E não é culpa da esquerda, direita, mas é culpa de uma mentalidade de que o Estado tem que ser responsável por tudo, né? E, na verdade, o povo, ele quer trabalhar, quer gerar dinheiro e quer produzir e quer prosperar. O Estado, ele tem que sair à frente, parar de atrapalhar a vida das pessoas com as leis desnecessárias, burocracias desnecessárias e deixar o povo trabalhar. E aí só concluindo, entra na questão do povo brasileiro, que a gente tem aqui uma diversidade enorme de cultura, de pessoas, de ideias, e isso favorece demais o mercado de trabalho, que se fala hoje nas grandes casas de recursos humanos, de contratação, da importância da diversidade de ideias, e nós temos isso aqui. O governo só tem que sair da nossa frente e deixar a gente criar riqueza, né?
e aí tem acontecido muito na Argentina e na Venezuela, é justamente ao contrário, a destruição de riqueza por políticas ruins, por políticas que atrapalham a vida, por coisas que nem muitas vezes fazem sentido econômico. Por exemplo? Por exemplo, estatização das coisas, né, das empresas. Quando a gente tem que caminhar no caminho contrário, né, privatizar, liberar e incentivar a competição, né? Tem-se uma ideia de que tem que ser tudo produzido aqui dentro, tudo tem que ser nosso, tudo tem que ser do Estado, e tem que, né, e sempre com aquela ideia, não, vamos proteger os empregos, os mais pobres, só que acaba que isso tem um efeito contrário, né? Muitas vezes nessas políticas que, vamos dizer assim, são bem intencionadas, né? Ninguém, né, tem a ideia, não, vamos proteger ali e tudo mais, mas que muitas vezes tem um efeito muito perverso, né? E acaba aumentando a pobreza e a desigualdade. Mesmo questões estratégicas para o país, como comunicação, abastecimento, energia elétrica, combustíveis, você acha que isso tudo tem que soltar para o mercado? Tem que soltar, porque existe a maneira certa e a errada. Com ou sem agência reguladora? Agência reguladora para garantir que as regras do jogo são iguais para todo mundo, mas sem causar privilégios para determinados grupos. Explica para o nosso telespectador qual é a função de uma agência reguladora ideal, como que ela funciona numa democracia como a americana. Perfeito. Eu vou pegar, acho que o exemplo das telecoms no Brasil, ok? Então, a gente tinha lá no passado uma empresa só que fazia telefone, e era um absurdo, o telefone tinha que ser colocado até no imposto de renda como um bem, né? Foi privatizando, abrindo, aí surgiu, né? Vamos pegar no dia de hoje. Hoje a gente tem Vivo, Claro e TIM, né? As três maiores. Muito ruim, todas elas muito ruim. Péssimo sinal, sombra. E aí eu te pergunto, por que uma AT&T, né, que é uma das maiores americanas, não pode agir? Por que uma Verizon não pode agir aqui? Né? Por quê? A riqueza não sai do Brasil? Não, pelo contrário, né, quando essas empresas entram para trazer competição para o mercado, né, o brasileiro acaba recebendo produtos, né, e serviços de melhor qualidade e mais barato do que consegue. Mas tem um porém, tá? Aqui, a agência, a Anatel, que seria responsável para garantir um ambiente de competição, acaba tendo um efeito contrário, acaba sendo uma agência responsável por um oligopólio. Porque tem um pacote de regras, de leis, de coisas que tem que ser seguido. E que muitas vezes um empreendedor não consegue criar uma telecom, porque ele não consegue se enquadrar nessa quantidade de burocracia que precisa. Então, isso já reprime, muitas vezes, a criação de novas empresas e impede, inclusive, empresas estrangeiras de agirem aqui. Primeiro, muitas vezes não tem o conhecimento e o caminho das pedras para agir. E, se eu não salvo engano, tem uma regra que exige que tem que ter um capital mínimo brasileiro de participação, que também impede muitas empresas de trabalharem aqui dentro. Nos últimos 50 anos, não foi assim que a China fez para reverter? Ela passou a concentrar a parte industrial na China, adquirindo só commodities? Aí eu te peço já para você explicar o que é commodities para o nosso telespectador, nosso internauta. Bacana. A commodity, ela é um produto, vamos dizer assim, idêntico para todos, né? Então, o minério que é uma commodity que eu negocio aqui no Brasil é o mesmo minério que eu negocio nos Estados Unidos, na Europa, na China. Então, é algo semelhante para todo mundo, né? Então, é batido, é fácil acesso, e tem um preço negociado em bolsa. Isso é características de uma commodity. O que acontece na China? Okay? E aí é um caso muito assim, específico. Um exemplo, 10% da população da China é o Brasil inteiro, né, vamos dizer assim. Então, mesmo que lá seja extremamente concentrado em alguns players
que enriqueceram pra caramba, a concentração de renda lá é gigantesca, muito maior que aqui, né? Porque lá tem 3 Brasis, né, vamos dizer assim, de pobreza, né? E o resto, né, um pouco, uma classe média e uma classe extremamente rica e super rica, né? Então a China não pode ser um espelho para a gente, porque apesar de ela estar num crescimento econômico muito por causa da população dela, ela não pode ser um exemplo, porque realmente lá tem uma classe dominante que é extremamente rica e produtiva e uma população miserável também absurda, né? Que a gente diria que é extremamente desigual o país. Okay? Então ela não pode ser um espelho para a gente aqui. A gente tem que trazer políticas econômicas que trazem desenvolvimento, mas também que trazem igualdade, né? E não é fazendo proteção, barreira, porque tudo isso geralmente protege um grupo, um setor específico à custa do restante da sociedade. Então a sociedade inteira vai pagar para esse grupo ficar protegido. Eliseu, 1 minuto para encerrar esse bloco. E eu gostaria que você dissesse para o nosso internauta telespectador característica da empresa brasileira em relação à economia, do que ela é admirada e o que é essa força da economia brasileira e a característica do cidadão brasileiro nessa. Você já começou a pontuar, mas você tem 1 minuto para tentar fechar. Eu diria, né, como eu disse no início, que a gente pode dividir, né? Nós temos um povo extremamente que quer produzir, extremamente criativo, com ideias, inovações que surgem a todo momento. Nós temos uma capacidade natural muito forte, que também nós somos um país que produz muito, mas nós temos, vamos dizer assim, uma máquina pública extremamente pesada sobre que joga contra o brasileiro. E nossa empresa, ela é vista como um elemento de inovação, de força e pujança? Pelo contrário. Infelizmente, por causa dessa burocracia toda, nós somos um patinho feio, vamos dizer assim, do mundo. Economia, eu queria que você me respondesse agora o seguinte: você consegue fazer um retrospecto da economia brasileira dessa nova república? Só que agora não. Espera um pouquinho, você já deu até aquela respirada, porque vai ficar para o próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje com o tema Economia, um milagre brasileiro, com o mestre em economia, Eliseu Hernandes. Eliseu, te deixei com um trabalho difícil na mão, mas olha, eu vou facilitar. Você vai conversar só do Plano Real para cá e eu vou te convidar, tá desafiado já, para voltar aqui no programa e vamos conversar só sobre economia brasileira, Plano Real, antes e depois. Tudo bem? Então, com você, a história da economia brasileira a partir do Plano Real para cá, dentro da nova república. Perfeito. E o Brasil é um país totalmente diferente pós-Plano Real, né? E para trás é uma bagunça que realmente vai ser um desafio, né, falar sobre isso. Mas o importante o Brasil saneou
as contas públicas ali e conseguiu controlar a hiperinflação com o Plano Real, ok? Fez a ancoragem do câmbio ali, né, que o pareamento do real com o dólar, que era ali 1 para 1, né? Acho que o pessoal mais velho vai lembrar disso, em que a gente comprava $1 por R$1, né? E conseguiu controlar a inflação. E o país entrou num ciclo ali, justamente por causa de algumas leis também que tinham passado, leis de responsabilidade fiscal, controle de gastos, tudo isso permitiu que o país entrasse num momento novo. O Fernando Henrique foi eleito justamente porque ele foi o responsável pelo Plano Real, ele estava ali amparado com uma equipe muito boa, mas ele foi a figura pública que apareceu, né? Então, foi eleito ali em primeiro turno por causa disso. E aí ele enfrentou muitos desafios, porque ele não podia perder o controle de novo da inflação e voltar à inflação. Então, a gente viveu um ciclo ali de altas de juros muito fortes, em que os juros... Eu queria só fazer aqui uma ressalva para fazer uma honra a quem merece, né? Nós temos, então, o presidente daquele momento e que foi quem estabeleceu o Fernando Henrique como ministro e não interferiu no processo. Fora que ele ainda garantiu ao Banco Central que tivesse total autonomia, ainda não havia lei que fazia essa separação, tô certo? E eu queria que você fizesse esse breve comentário para nós honrarmos esse presidente. O Banco Central é um dos marcos institucionais também no Brasil, essa independência, essa autonomia do Banco Central, porque deu liberdade para o Banco Central controlar a inflação a todo custo, usar as armas necessárias para controlar a inflação, sem a interferência política, né? A gente vai ver ao longo do tempo, houve várias interferências ali e acabou gerando estresse, mas de uma maneira geral o Banco Central ainda permanece como uma instituição forte, né? E isso também, né, foi um dos casos que permitiu com que a inflação voltasse para níveis razoáveis. Vamos honrar o nome do Itamar Franco, você não honrou o nome do Itamar Franco. É porque eu falo que às vezes, eu acho que o político, ele age bem não agindo. E o Itamar, ele não interferiu, ele não atrapalhou o processo. Ele era menor do que o projeto e ele reconheceu isso e deixou o projeto acontecer e não tentou ser o homem desse processo. Só queria fazer essa ressalva. Perfeito, e isso aconteceu mesmo, tanto é que a fama caiu em cima do FHC, né, do Plano Real. Perfeito, porque ele deu toda a liberdade para o ministro fazer, chamar as pessoas necessárias para fazer acontecer, e realmente, deu certo. Foram pessoas excelentes ali à frente do plano, que são estudados hoje, até hoje, né, nos cursos de economia, a gente estuda o plano, os autores, como foi feito, tudo isso, né, porque realmente é até uma referência mundial à criação do Plano Real, né. E mais no FHC tiveram várias crises ali. Teve crise na Rússia, crise asiática, crise do México, teve a desvalorização do dólar também ali em 99, e isso foi dando ali pancadas na nossa economia, né? Pancadas na economia. Então, o juro chegou a bater 40% ao ano, né? A Selic, o dólar saiu de R$1, foi para 2, né? Isso chegou a impactar um pouco a inflação, mas por causa do Banco Central independente conseguiu controlar. Né? Crise energética, apagão aéreo. Exato. A crise problema dos sindicatos em relação à Previdência. Não foi fácil. O governo Fernando Henrique não foi fácil. Não foi nada fácil. Teve muitos erros também. Essa crise energética podia ter sido encarada de outra maneira. Mas teve até que recorrer ao FMI, porque faltou dinheiro para a gente. E não podia emitir dívida interna porque ia gerar inflação, então recorreu-se ao FMI, que depois lá no governo Lula que a gente conseguiu pagar, né? Mas conseguiu sanear, foram sequências de políticas econômicas boas, de pessoas boas ali fazendo, com independência e com capacidade de agir, que gerou bons resultados. E aí veio o Lula, né? Durante a eleição, o Lula causou uma certa instabilidade, né, até brinco que teve a crise Lula durante a eleição, mas que ele escreveu uma carta ao povo brasileiro que deu tranquilidade e, né, quando ele foi eleito, ele colocou o Palocci, né, que a gente sabe todo o processo depois de corrupção, mas que foi um excelente ministro da Fazenda, né, na época ali, que fez superávit primários até maiores do que estava sendo feito ali no FHC, né,
e colocou o Brasil num rumo muito bom, né? Então, nossos gastos fiscais estavam finalmente controlados, nós estávamos numa trajetória boa da dívida, e aí começou-se, né, a gente começou a surfar também em coisas muito boas. O preço das commodities dispararam no mundo, né, e o Brasil, por ser um exportador de commodities, recebeu essa grana toda vindo para o Brasil. E, querendo ou não, teve uma guerra, né, que foi a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, Afeganistão, depois lá da 11 de setembro. Do 11 de setembro ali, que fez com que o dólar também perdesse valor. Se o dólar perde valor, o real aprecia com relação ao dólar. Então, nossa moeda começou a ficar mais forte também com relação ao dólar, e isso favoreceu bastante a nossa economia. Então, a gente teve a década de 2000 a 2010 muito boa. Nós tínhamos feito nosso dever de casa e surfamos um ambiente externo muito favorável ao Brasil. Crescimento da China, que demandou um absurdo nas nossas commodities, depreciação do dólar, né, a apreciação do real por causa da guerra dos Estados Unidos, esse controle fiscal que deu credibilidade ao país e permitiu com que os juros caíssem, né, saíssem de 40 e fossem para patamares razoáveis, né, chegou a bater 8,5, se eu não me engano, no governo Lula, e aí deu maior dinamismo para a economia. Você sabe o que eu tô rindo? Você sabe o que eu tô rindo? O azar danado que o FHC teve e a sorte excelente do Lula. Primeiro ele pega tudo saneado com o Plano Real, os bancos estaduais já estavam fechados, a dívida dos estados estava quitadas pela relação na hora que fechou os bancos, teve ali algumas compensações, toda a parte monetária do país estava pronta e ele pega, sem nenhuma crise importante que o atrapalhe, pega as commodities lá em cima, o cara só surfou muito no dinheiro e numa ótima popularidade, né? Exato, então ele vinha já com uma popularidade muito grande, que melhorou ainda durante o primeiro governo. Tem uma ideia, teve um mensalão que não abalou a popularidade dele. Nada. Né? Bateu ali de frente, mas depois de um tempo... Indústria estava lá em cima, emprego estava lá em cima em dezembro de 2005. Inflação controlada. Eu começo a fazer comentário político nesse ano. Foi exatamente isso, quando o pessoal falou, não, agora o mensalão derruba. Não derruba. Com esse povo tudo de barriga cheia, com esse Minha Casa Minha Vida, com o Bolsa Família, com o ProUni, a meninada estudando, papai com dinheiro, e a indústria, o empresário ganhando dinheiro, a ufa, surfando, não perde eleição, não. Pois é, e depois, ali em 2006, né, começou também um boom imobiliário, o preço dos imóveis subindo também, que foi surfando muito. E a competição, né, que também trouxe as privatizações. Querendo ou não, apesar de que hoje a gente olha, nossa, 3 grandes empresas podia ser melhor, mas essas 3 grandes empresas foram uma inovação muito grande para a época, né? Que trouxe uma competição para a telecom, para a energia, para vários setores da economia, que trouxe um dinamismo de forma geral, né? A competição, melhores serviços a preços melhores, produtos mais baratos e de melhor qualidade, né? E aí veio a crise de 2008. Do subprime. Do subprime nos Estados Unidos, que foi uma pancada grande no mundo, mas por causa que o Brasil tinha já feito o dever de casa, nós conseguimos passar bem por essa crise. Porém, Segura, eu quero te perguntar uma coisa. Tudo bem que houve um panorama favorável internacional, mas esse crescimento brasileiro, competência do governo petista ou só sorte? Eu diria que os dois, tá? O governo petista, até vou provocar um pouco a esquerda, viu, doutor Giovanni? Ele não fez nada da esquerda na parte da economia. Ele seguiu a cartilha... do neoliberalismo. Chama de neoliberalismo, eu não gosto muito dessa palavra não, mas eu diria liberal mesmo. Eu acho que, né, trazendo dinamismo para a economia, né, e fazendo superávit, reduzindo os gastos, mantendo a austeridade fiscal do país, do governo. Mas a política social, ela foi extremamente pelo welfare state, né? O estado de bem-estar social, que é a característica do social-democracia, não? É porque o Bolsa Família, todo mundo fala, mas ele não tem um custo muito alto. Ele é um programa muito inteligente, justamente por causa disso.
E ele mexe a economia, né? Mexe a economia, é uma boa distribuição de renda, né? No Bolsa Família não tem o que se falar, né? Ele foi um excelente programa, sim, e continua sendo, é um excelente programa de redistribuição de renda. Claro, existem detalhes ali que precisam ser aparados, precisam ser, né, porque a ideia não é a pessoa depender disso a vida inteira, mas ser um suporte para ela poder sair disso, mas aí a gente vai entrar numa discussão que vai fugir um pouco, né? Mas é um excelente programa e foi muito inteligente da parte do Lula de colocar uma pessoa extremamente competente também para tocar esse programa. E quem é essa pessoa competente que tocou esse projeto? Foi o economista Ricardo Paz de Barro, extremamente competente em políticas públicas. Ele é um economista. Eliseu, reconhece um pouquinho a Dilma, poxa. Ela foi pelo menos uma generala desse processo, não? Olha, eu diria que... que nem o Itamar. O bom dela é que não interviu. Exato. O bom dela é que não interviu. Bom, e aí nós chegamos na Dilma. Deixa eu tocar. E aí aí chegamos na Dilma, né? Pós-crise do subprime, que o governo do Brasil conseguiu passar de uma maneira tranquila, mas isso abriu um outro porém, que foi justamente o retorno dos altos gastos públicos, né? Que foi a segunda metade do segundo mandato do Lula. Começou-se a gastar muito mais. E aí não era só com política social. Começou-se a se gastar com grandes empresas, com subsídios, e aí acabou tendo um efeito contrário, que não era mais para beneficiar o pobre, mas para beneficiar grandes grupos econômicos, né? E isso foi intensificado no governo Dilma, ali com Manteiga na frente do Ministério da Fazenda, e aí se criou os campeões nacionais, subsídio via BNDES. Não, mas isso já vinha do governo Lula, né? Na verdade, estourou na mão da Dilma, mas todo o lançamento dessa questão aí, né, X-Factor, né, fator X aí, ela começa lá no governo Lula. Começa lá, exato, perfeita leitura, né? Mas é que deu-se, né, começou-se a aparecer de grande destaque justamente no governo Dilma, porque deu prazo, né? Não é de uma vez, começa a se fazer, depois apareceu no governo Dilma. Então a gente viu o JBS, que era uma empresa pequena, né? Não pequena, mas uma empresa brasileira, se tornar um grande player mundial, com dinheiro público, né? Entre outras empresas, né? E manter a mente pequena, né? Que é a parte mais... A gente percebe outras histórias de líderes mundiais que começaram pequeno e evoluíram, né? Mas porque foi que eles conquistaram Não foi dado de presente. Mérito próprio. Não foi subsídio, não foi dinheiro do pagador de impostos, não foi nada disso. Foi mérito próprio, né? Eles conquistaram um patamar porque eles foram atrás e guerrearam, né? E aí, doutor Giovanni, no governo Dilma, começou-se a estourar várias coisas. Esse caso dessas grandes empresas começou a aparecer os casos de corrupção no BNDES, no Petrolão, né, toda a história ali da Lava Jato que a gente conhece. Começou-se a estourar também o ProUni, que tinha sido um grande programa, né, da educação superior brasileira, mas começou a se perceber que não era sustentável e estava ali começou a dar muito prejuízo, muitas pessoas deixaram de pagar, né? E favoreceu também grandes grupos do ensino, então surgiram também grandes grupos aí que beneficiaram de um programa governamental subsidiado por toda a população. Tudo isso começou a aparecer no governo Dilma. Fora isso, né, teve ali uma queda muito grande de popularidade do governo Dilma, e ela começou também a expandir bastante os gastos, né? E expandiu assim absurdamente os gastos no governo Dilma. E a conta começou a chegar. E para tentar esconder de uma maneira bem simples assim, ela começou a fazer as famosas pedaladas fiscais. Segura essa pedalada fiscal para o nosso terceiro bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.
De volta ao programa Controverso, agora terceiro bloco, Economia, um milagre brasileiro, com o nosso mestre em economia, Eliseu Hernandes. Eliseu, você estava iniciando agora as pedaladas, o impeachment, para conversarmos sobre Michel Temer e a economia de 2 anos do Michel Temer. Doutor, gastos fiscais muito elevados no governo Dilma. Ela, com a tentativa de esconder isso, ou tentar se enquadrar dentro da lei, começou-se a fazer pedaladas fiscais, o que ficou conhecido como pedaladas fiscais. Que eram empréstimos não autorizados, né? Dentro da própria receita do orçamento público, né? Exato, para tentar se criar uma receita ali que não existe para compensar um gasto que não deveria ter sido feito. E o que, na verdade, vai gerar um endividamento que vai fazer com que nós ou imitamos títulos de crédito para a sociedade comprar títulos ou então buscar dinheiro no exterior. Exato. Existe maneiras de financiar a dívida pública, maiores impostos ou emissão de dívida, e não fazer pedaladas fiscais. Acontece que ela fez. E aí pode argumentar, mas foi feito muitas vezes em governos anteriores, prefeitos, governadores também fazem. Pode até ser, mas o fato de todo mundo ter feito não deixa de não ser crime, Mas a proporção é que foi o problema também, não é isso? Exato. A proporção que ela fez, sim, absurdo, incomparável. E aí, pela queda de probabilidade, perda de probabilidade, e a gente viu isso com xingamentos que aconteceram durante a Copa, nos estádios que ela viu, nas manifestações que aconteceram em 2013 e depois, em 2014. Então, a gente viu uma perda de popularidade absurda pelo lado dela. E aí ela teve também a perda da base governista. Ela perdeu o apoio no Congresso. E aí, quando ela cometeu um crime, foi identificado, Um crime não necessariamente leva à condenação, passa primeiro para um julgamento. Quem julga o presidente é o Congresso. Como ela perdeu a base, ela foi julgada e foi condenada, impeachment, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, que deixa a parte do direito para você, doutor, mas de uma maneira bem simples, foi assim, E Michel Temer assume. O Congresso empurrou ela para essa situação, na sua concepção? Olha, na minha leitura, acho que sim, porque o povo brasileiro já não suportava mais a Dilma, E o Congresso captou isso. O povo brasileiro ou uma parte do povo brasileiro, a classe média brasileira? Eu diria que 80%. 80%, doutor. Era muita insatisfação. E eu posso dizer, assim, andando, porque eu convivo muito com o pessoal da igreja, muita classe, e a insatisfação era geral. Na verdade, quem defendia a Dilma... Na igreja. A insatisfação geral... A classe mais pobre da igreja era uma insatisfação muito grande. Entendi, não era entendi. nem era público, não. Conversando com as pessoas era uma insatisfação grande. Entendi. Quem defendia a Dilma, geralmente, era um meio artístico, os ditos intelectuais, Então, querendo ou não, era uma elite ali da esquerda que defendia a Dilma. O resto, a população mesmo, já não suportava mais a Dilma, Daí veio o Michel Temer, que também foi rejeitado, mas como ele articulava melhor que a Dilma política, ele conseguiu ali 2 anos no poder, com boas políticas econômicas, porque ele também colocou pessoas muito boas nas áreas certas. Então, ele colocou o Willan no Banco Central e colocou também nosso querido Meirelles. Chama Meirelles! Esse é o Ipiranga mesmo, Esse é o Ipiranga. Esse é desde o Banco Central da época do Lula. Chama o Meirelles, na época da ditadura e depois mesmo, era o Delfim Neto. O pessoal, às vezes, não gosta de falar, mas todo mundo consultou o Delfim. Todo mundo consultava o Delfim. Todos. Pode ter sido um motivo que deu tudo errado nessa época, mas é outro assunto para o próximo programa que a gente vai discutir antes do Plano Real, Mas colocou o Meirelles ali na Fazenda, o Willan no Banco Central e tocou reformas que foram de extrema importância, O teto do gasto, foi de extrema importância para um país, para dar credibilidade para um país que já estava numa trajetória da dívida absurda.
a reforma trabalhista, que trouxe um dinamismo para o mercado de trabalho, que o mercado é extremamente travado, e estava caminhando para fazer a reforma da Previdência quando estourou lá o áudio do Joesley, né? Que aí fez com que o Temer perdesse também a base do governo, mas pelo fato dele ser macaco velho, vamos dizer assim, conseguiu permanecer até o final do mandato dele, né? E aí, pelo fato da rejeição, né, da Dilma, da esquerda, do PT, de todos os casos de corrupção ter sido muito grande, Bolsonaro foi eleito, né? Acho que o grande motivo foi esse. Eu não diria nem que seja um total mérito do Bolsonaro, mas uma rejeição da esquerda. O que foi melhor cabo eleitoral? Os costumes? O raciocínio conservador? O aspecto fálico, né, do patriarcado? Ou a economia? Eu diria que... o melhor deles, dos quatro. Eu diria que o Bolsonaro, apesar de várias falhas, ele é muito autêntico. Da mesma maneira que o povo enxergava o Lula como sendo muito autêntico na época que o Lula foi eleito. Então, fala a linguagem do povo, né? Então, você via o Bolsonaro de motocicleta, você via ele falando várias coisas que o brasileiro estava engasgado naquele momento. O senhor foi fazer o rolezinho com o Bolsonaro? Dia 12, dia dos namorados? Hã? Não foi. O senhor não alugou uma moto, não foi? Não, só para saber. Não, de maneira alguma. Jamais vou defender político. Para mim, político tem que ser atacado a todo instante e tem que ser capaz de lidar com esse ataque. Eu tinha que perguntar. Não, justo. Tem que ser capaz de lidar. Quem defende político, para mim, não entendo quem defende político. Né? Político tem que ser atacado. Assumir o poder tem que ser atacado e vigiado. O senhor já leu alguma coisa de Olavo de Carvalho, não? Já li sim, bastante, inclusive. E depois o senhor é muito popular. E depois eu leio ele antes dele ser conhecido na internet aí. Mas eu leio sim, já li bastante. Eu li e depois eu quis esquecer. Eu sabia, imaginei. Vamos continuar. E aí... né, Bolsonaro tem uma linguagem popular e o senhor acha que então foi a conjunção de todos os elementos, não teve um maior que o outro, não? Exato. E aí ele conseguiu colocar o Paulo Guedes, né, que fala muito a linguagem do mercado financeiro e de políticas econômicas que são consideradas saudáveis, né, que são consideradas numa trajetória correta pelo mainstream econômico, né, a linha de pensamento vigente da economia. E aí, né, colocou o Moro na justiça, que também tinha uma popularidade muito alta, e conseguiu ser eleito. Né? Ele também tem o mérito próprio do jeito dele, que gosta, a população gosta. Se não gostasse, não estaria aparecendo do jeito que aparece aí, apesar de todas as críticas que são necessárias de serem feitas. Mas no primeiro ano dele, no ano de 2019, as políticas econômicas foram muito boas. Estou falando da parte da economia. Né? Foram muito boas. O Paulo Guedes, né? o presidente do Banco Central, foram trazendo ali muitos aspectos inteligentes e conseguiu passar a reforma da Previdência, que foi de extrema importância. Não vou entrar aqui no debate esquerda e direita da reforma, mas ela foi importante sim para colocar novamente a trajetória da nossa dívida num caminho correto, né? Porque estava numa trajetória explosiva. E a gente já conhece a consequência de uma trajetória explosiva da dívida, que é hiperinflação. E a gente não quer voltar, a sociedade brasileira não quer voltar a isso. Então foi uma reforma extremamente importante para colocar a economia brasileira nos eixos, mas aí veio o ano de 2020, março de 2020, com a pandemia. Antes disso, você não acha que a tentativa de intervenção nos preços dos combustíveis, intervindo na Petrobras, não foi o início da desvinculação da confiança que o mercado tinha em Bolsonaro, não? Foi um erro, acho que grande dele. Ali o mercado ficou assustado, né? Ele percebeu, né, e deu uma recuada. Vira e mexe, ele tenta fazer essas coisas novamente, mas ele, né,
ele recuou, ele fez certo em recuar, ia ser um erro da parte dele se ele continuasse insistindo nisso, tanto é que a Petrobras voltou ali a ter o preço de acordo com a variação da commodity. 2020 chegou a pandemia. E aí, né, a gente estava ali, a analogia que eu gosto de fazer, a gente estava consertando o nosso teto, né, mas ainda tinha buraco, quando veio a tempestade, não só utilizou o buraco que ainda faltava, mas ainda arrancou o restante que estava sendo consertado, né? Então, o Estado brasileiro teve que agir, acho que fez certo em agir, com auxílios emergenciais para a população mais carente. Não demorou, não? Não demorou, não? Demorou o prazo da democracia, eu diria assim. Podia ter sido mais rápido se o Bolsonaro não fizesse tantas caneladas, como ele gosta de dizer, né, que acaba trazendo estresse com o Congresso, com a mídia, de uma forma desnecessária, mas, como até o Paulo Guedes gosta de falar, democracia é ruído. O apoio à micro e pequena empresa pelo Pronamp também não deveria ter sido mais rápido, mais eficiente? Porque as relações trabalhistas foram rápidas. Em março, já definiu suspensão de contrato de trabalho, etc, etc, etc. Né? Deveria. O recurso do Pronamp... O Bolsonaro não ajuda com alguns aspectos. Ele traz muito ruído desnecessário. Né? E aí os filhos também trazem muitos ruídos desnecessários. Né? Que se não houvesse isso, certas coisas aconteceriam de uma maneira mais rápida do que aconteceram. Okay? Mas veio o auxílio e foi extremamente importante. Aqui eu não digo nem que é um mérito do governo Bolsonaro, eu digo que é um mérito do Estado brasileiro, que foi uma política de Estado, né, porque a população aceitou o maior endividamento do país para justamente socorrer os mais necessitados, ok? E foi bom. E isso foi tão importante que fez com que até os mais pobres tivessem até um ganho de renda. Tá? A população teve até uma melhora de renda com o tamanho auxílio que houve. Teve várias questões, eu quero só te ajudar a lembrar. A questão da alteração do Código Civil em relação ao não despejo. A questão da alteração das relações trabalhistas foram muito rápidos. Eu preciso parabenizar e reconhecer. A questão da identificação de que precisava socorrer a micro e pequena empresa, mas infelizmente isso não aconteceu até hoje. As micro e pequenas empresas não foram socorridas até hoje. Mas tem uma coisa que foi fantástica. Final do ano passado, a legislação de falências e recuperação judicial de empresas. Importantíssimo elemento legal. Então, eu acho que houveram várias questões muito importantes. O namoro entre do Bolsonaro com o Trump não trouxe nenhum benefício, o I love you, para o Brasil, econômico para o Brasil, não? Da economia brasileira, não? Eu diria que muito pouco, assim, mesmo porque o Trump ele era um político também muito rejeitado lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, teve muito pouco. Eu acho que os Estados Unidos está muito mais preocupado com outros países, com outras questões geopolíticas que o Brasil em si, né? O Brasil, pelo que a gente falou no primeiro... Era um amor não correspondido? Era platônico? Eu diria que o Bolsonaro ele tentava casar a imagem dele com o Trump ser republicano, de direita, né? Tentava fazer um negócio assim. Benefício econômico nenhum. Não fluiu, assim. Não fluiu. E o distanciamento das economias europeia e dos tigres asiáticos? E também com do Brasil. Distanciamento com a política europeia e asiática. Não, eu diria que não. Teve os conflitos lá com o presidente francês, mas a gente conseguiu usar vários acordos extremamente importantes com a Europa, né? Com os tigres asiáticos fugiu um pouco ali, mas aí eu nem diria que é tanto governo Bolsonaro, é a máquina pública brasileira que aí vem um setor que ia ser prejudicado, que faz lobby e pesa em cima. Tem um setor que ia ser prejudicado, faz lobby e pesa em cima e acaba prejudicando alguma política que ia beneficiar o país como um todo, mas ia prejudicar um grupo específico.
Isso, inclusive, é uma característica muito forte no nosso país, viu, doutor? Nós sempre, ali, com a intenção de proteger um determinado setor, trazemos um privilégio para esse setor à custa do restante da sociedade. Isso é um mal muito grande para o país. Por exemplo... Aí não tem presidente, não tem governo, sempre acontece. Por exemplo, quando abaixou-se, a Dilma Rousseff abaixou, isso aí a gente precisa lembrar, abaixou o imposto da linha branca, né? Trouxe um tremendo prejuízo para os municípios e também o planejamento de financiamento para renovar a frota automobilística brasileira, trouxe muita gente que não era do ramo, do ramo de transporte, aliás, de frete. Como ela não foi uma política bem planejada para privilegiar aquele que trabalhava, né? Ela trouxe muitas pessoas para dentro que não faziam parte desse contingente, prejudicando altamente o frete brasileiro, né? Mas essa não é uma história petista, essa é uma história brasileira. Eu, desde criança, ouço falar desses erros de logística, de falta de planejamento enormes. Esse é um grande exemplo, doutor Giovanni, falou muito bem, né? E tem um economista também que chama Frédéric Bastiat, um economista francês, já morreu, né, do século passado e tal, que ele fala que... Eu só conhecia a arte dele de pictografia, de arte desenhada dele, Bastiat. Ele fala algo muito interessante, que em política pública existe as consequências visíveis e as consequências não visíveis, que não se pode prever. E às vezes uma política pública bem intencionada, que tem um caráter bem intencionado, ela tem consequências muito cruéis e nefastas para a população e para a economia. Esse exemplo que o senhor deu, extrema importância. E aí o Brasil é cheio desses exemplos de uma tentativa de fazer um bem causa distorções econômicas grotescas. A falta de investimento e distanciamento do governo Bolsonaro das faculdades, da pesquisa, não pode trazer um problema futuro para o Brasil, para a economia brasileira, não? Pode sim, com certeza. E também eu acho que é um erro dele, tá? Mas é um ranço ali que existe entre a universidade pública e a direita, né? Vamos dizer assim. A universidade pública geralmente é dominada por uma ideologia. E aí acaba, às vezes nem sempre é verdade isso, e acaba tendo esse conflito, de novo, totalmente desnecessário, que causa atritos para o governo dele, que não poderia ser resolvido de outras maneiras, mas acontece e é uma das grandes críticas que devem ser feitas no governo dele, sim. Doutor, nós temos poucos minutos agora para nós fazermos uma conclusão. Os meus blocos ficaram até um pouco disformes, mas por conta do tema. Qual a perspectiva que o senhor tem para a conclusão do governo Bolsonaro até o final do ano que vem, dentro desse aspecto econômico? Dólar, por exemplo. Nós tivemos uma subida extraordinária do dólar. Recentemente, nós tivemos uma resposta melhor das bolsas, nós tivemos índices econômicos do Brasil melhores, a economia brasileira reagiu de um ponto de vista que não se esperava, nem o governo federal esperava, e nós tivemos, então, consequentemente, uma queda do dólar. Minha pergunta, isso é fruto de um plano do governo federal, um plano de Bolsonaro com Guedes, ou isso veio da nação brasileira? Doutor Giovanni, eu diria que é um pouco dos dois, tá? A economia é uma sequência de causas e consequências, vamos dizer assim, né? Porque as reformas que foram feitas antes possibilitou que hoje a gente estivesse até um pouco mais tranquilo, né? Então, a reforma trabalhista... Reforma do governo Lula e do governo Michel Temer, porque as do governo Bolsonaro ainda não conseguiram dar tempo de... E da Previdência também, porque... Ainda não. Dá uma saneada nos gastos públicos. Porque... Só na perspectiva futura, não. Exato, mas a economia, ela sempre antecipa. Ninguém vai fazer um investimento baseado no hoje, faz um investimento baseado no futuro. Trouxe segurança para o mercado para fazer investimento. Vamos investir no Brasil, vamos pegar o nosso dólar e colocar no Brasil, porque agora eles estão arrumando a casa. Exato.
Então, a reforma trabalhista do Temer permitiu que atuasse durante a pandemia a causa trabalhista que o senhor citou, né, ali, permanecesse o home office muito mais rápido, muito mais prático, que imagina antes disso como seria o caos, né, dos salários, como seria isso antes da reforma trabalhista. Então, é uma sequência ali de coisas que acabam sendo colhidas na frente, né? Algo importante com relação ao dólar. O dólar, não existe política pública para o dólar. O dólar é como se fosse um termômetro, né? Ele sobe quando tem algo errado ou percepção de algo errado e desce com essa correção, né? Então, durante a pandemia, ela disparou porque o mundo ficou assustado e acaba penalizando os blocos mais arriscados, como os países subdesenvolvidos, né? Mas com a perspectiva de melhora, isso acaba voltando. E os juros, né? A Selic foi lá embaixo, foi lá no 2, né? Um patamar nunca visto antes na nossa história. E agora voltou a subir e deve terminar um ano ali no patamar dos 6, 6,5, não dá para cravar, mas as economistas estão estimando ali. E isso faz com que dólar volte para o país apreciando. Fora a questão da commodity também, que deu uma explodida de preço, estamos falando até num outro ciclo de alta das commodities, que também favorece o nosso país e faz com que o dólar também aprecie. E aí a gente também vê esses outros resultados do PIB, do dinamismo do mercado do trabalho, possibilitado pelas reformas que eu citei. Então a gente recuperou muito mais rápido, né? A queda foi muito em V, né? A queda foi forte, e aí voltou, e aí deu o famoso V, né? Então a gente já está num patamar de PIB pré-pandemia, né? Então a perspectiva para frente é boa, né? A gente só não pode fazer besteira. A gente tem que ainda priorizar os gastos públicos que, por causa da pandemia, ficaram num patamar extremamente preocupante, né? Próximo ali dos 90% do PIB. Então, se a gente não tomar atitudes para contornar isso, a gente vai entrar numa situação ruim, mas já está tomando atitudes com relação a isso, já está sendo feito, né? Não são tão triviais, mas já estão acontecendo. Mérito também do ministro Paulo Guedes, que apesar de toda dificuldade está sendo competente. Mérito de outros ministros também que estão conseguindo fazer a roda continuar girando, né? E aí a perspectiva para frente é boa, né? Claro, vai depender da vacinação, que teve antecipação essa semana em alguns estados, ou seja, também traz uma perspectiva boa para o país e uma retomada da normalidade, né? Graças a Deus, já conseguimos enxergar aí uma luz no fim do túnel dessa pandemia. Eliseu, quando você fala dos outros ministros, você está colocando o Ricardo Salles também, que perdeu lá os investimentos que a Alemanha e outros países europeus colocavam aqui no país? Estou falando principalmente do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, o ministro Tarcísio. Esse tem feito ali milagres. Que foi do governo Dilma, foi do governo Michel, só não foi do governo do FHC, mas eu ainda quero até saber, eu quero procurar isso, porque eu acho que até do FHC ele também trouxe palpite. Grande ministro. Um grande brasileiro. Um grande brasileiro. Não de político, né? Um ministro de governo. É um ministro de Estado, né? Um ministro de Estado, né? Estado. E não de governo. Irmão, estamos fechando, né? Estamos fechando. Qual a importância da micro e pequena empresa brasileira para a economia brasileira? Fora a política, fora o romance, na sua verdadeira essência. O que traz crescimento para um país é um micro e pequeno empresário. Eu sei que tem uma concepção de grandes empresas e tal, mas as grandes empresas são poucas, né? A micro e pequeno são a maioria. Então, são essas que trazem realmente crescimento e desenvolvimento, e são delas que vêm as grandes inovações, né? Que acabam futuramente virando uma grande empresa. Mas é delas que vem o crescimento. Então, e por que não aporta recurso violento para eles? Porque o Estado está extremamente endividado. Não tem que vir do Estado, do governo. Tem que ser políticas que deixam as pessoas trabalharem, deixam o empreendedor fazer acontecer. Políticas que abram o caminho e diminuem a burocracia. Queridos, e esse foi o nosso programa, né? Economia, um milagre à brasileira. Quero te desafiar, Eliseu. Topa a gente se encontrar uma vez por mês e trocar uma ideia mensal sobre
as questões econômicas do país? Topo. É um desafio bruto esse, mas topo. Bruto, sim. bruto. E vamos pegar as principais notícias, vamos jogar o tempero jurídico, político e social e você vem mastigando aí essa parte econômica. Seria uma honra muito grande para mim. Combinado. Será um grande prazer participar com você, doutor Giovanni. Querido, deixa aí, você tem 30 segundos para fazer uma despedida e trazer uma palavra de, não sei se de desespero ou de fé para o povo brasileiro. Eu diria, doutor Giovanni, que o brasileiro ele continue sendo esse povo guerreiro, que apesar das marmazelas dos políticos, faz de fato a economia acontecer. Independente de qualquer coisa, nós somos um povo trabalhador e guerreiro, né? Então, olhe para frente, veja que nós vamos voltar para a normalidade e, a partir de então, caminhar para um futuro próximo. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.